Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado irmão e irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor, 30 de setembro, celebramos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Também hoje, sábado, celebramos a memória de Nossa Senhora. São Jerônimo nasceu em Estridão, na Dalmácia, cerca do ano 340. Estudou em Roma e aí foi batizado. Tendo abraçado a vida ascética, partiu para o Oriente e foi ordenado sacerdote. Regressou a Roma e foi secretário do Papa Dámaso. Nesta época, começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde, estabeleceu-se em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa dos problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Morreu em Belém no ano 420. Tradutor e exegeta da Bíblia, foste um sol que a Escritura ilumina. Nossas vozes, Jerônimo, escuta, nós louvamos-te a vida e a doutrina. Relegando os autores profanos, o mistério divino abraçaste, qual leão derrubando os hereges, as mensagens da fé preservastes. Estudaste a palavra divina nos lugares da própria Escritura e, bebendo nas fontes o Cristo, deste a todos do mel a doçura. Aspirando ao silêncio e à pobreza, no presépio encontraste um abrigo, deste o véu à viúva e virgens, Paula e Eustáquia levaste contigo. Pelo grande doutor instruído, proclamamos fiéis o Deus Trino, e ressoem por todos os tempos as mensagens do livro divino. São Jerônimo, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, medito com você nesta manhã sobre a beleza da Santa Eucaristia, da Sagrada Liturgia. Há uma necessidade muito grande, de modo geral, de que nós possamos compreender melhor a riqueza, a profundidade da Santa Eucaristia e assim possamos celebrar melhor. A introdução ao Missal Romano, lá no Proêmio, no número 1, diz assim: quando ia celebrar com seus discípulos a ceia pascal, em que instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue, o Cristo Senhor mandou preparar uma sala ampla e mobiliada. Lucas, capítulo 22, versículo 12. A Igreja sempre julgou dirigida a si esta ordem, estabelecendo como preparar as pessoas, os lugares, os ritos e os textos para a celebração da Santíssima Eucaristia. Assim, as normas atuais, prescritas segundo determinação do Concílio Vaticano II e o novo missal, que a partir de agora será usado na Igreja de rito romano para a celebração da missa, são provas da solicitude da Igreja, manifestando sua fé e amor imutáveis para com o supremo mistério eucarístico e testemunhando uma contínua e ininterrupta tradição, ainda que algumas novidades sejam introduzidas.
A natureza sacrificial da missa, que o Concílio de Trento solenemente afirmou, em concordância com a universal tradição da Igreja, foi de novo proclamada pelo Concílio Vaticano II, que proferiu sobre a missa estas significativas palavras: o nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar o sacrifício da cruz até a sua volta e para confiar à Igreja, sua esposa muito amada, o memorial de sua morte e ressurreição. Esta palavra que nós acabamos de ouvir de modo tão bonito, tão profundo, a respeito da Sagrada Eucaristia, nos faz pensar o seguinte: primeiro, no zelo que nós precisamos ter. Nossas celebrações eucarísticas não podem e não devem ser celebradas de qualquer modo, de qualquer jeito. É preciso ter um zelo, é preciso preparar bem nossas liturgias, é preciso que nos preparemos bem. Precisamos entrar nesta dinâmica, preparar bem, porque o mandato de Jesus é para nós. Ele mandou os discípulos preparar uma sala para comer a Páscoa. Hoje, esta palavra é dirigida a nós. Ele que nos manda preparar bem, porque Ele deseja celebrar conosco, fazer-se presente, porque Ele está no meio de nós. Por isso nós precisamos, antes de celebrar a Santa Eucaristia, preparar bem. E não podemos esquecer desta áurea de mistério, deste zelo, desta atenção que nós precisamos ter. Preparar bem o canto litúrgico, preparar bem o comentário, preparar bem o espaço litúrgico, um espaço limpo, organizado, arrumado. Não precisa de luxo, não precisa de apetrecho, não precisa de muita coisa. Precisa do essencial, um lugar que nos ajude a celebrar e a rezar bem. Um lugar onde nós possamos sentir de verdade a presença do Senhor. Por isso é tão importante nossas equipes de liturgia. Por isso é importante sentar antes, olhar a liturgia, ver os cantos apropriados, ver o espaço do presbitério, se as alfaias estão arrumadinhas, se os objetos, se o cálice, as âmbulas estão tudo limpinho, arrumadinho, como é que nós estamos conduzindo, cuidando, porque é algo sagrado. É algo sagrado. Em cada Eucaristia celebramos a renovação, a presentificação do sacrifício redentor de Cristo. Partilho com vocês esta reflexão, lembrando e convidando para que nós possamos cada vez mais aprender a amar mais a Igreja, a amar mais aquilo que celebramos, aquilo que partilhamos, aquilo que temos como riqueza de fé. Tomemos a palavra de Deus para este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Nós acabamos de ouvir esse texto do Santo Evangelho, terminando o mês de setembro, o mês da Bíblia. Peçamos
a São Jerônimo, que nos dê sempre a graça, que ele nos auxilie sempre nesta compreensão da palavra de Deus, não no sentido de esgotarmos toda a profundidade da palavra. Isso seria presunção da nossa parte. Isso não agrada o coração de Deus. Mas pedirmos a intercessão deste santo para que ele nos ajude a ler a palavra de Deus com os olhos da fé, a ouvir a palavra de Deus com os ouvidos do coração e acolhê-lo no dia a dia da nossa vida, para que a palavra de Deus possa produzir os devidos efeitos em nossa vida, em nossa existência. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para todos nós.